Oi, eu sou Wesley, sejam bem-vindos novamente ao Demeter Studio. E hoje, galera, eu trago aqui pra vocês uma speed art de um personagem de Street Fighter, um dos vilões ali, né, da série de jogos, o Bison. E eu decidi fazer esse personagem para treinar um pouquinho a criação de rostos, né, masculinos e tal, e para praticar também um pouco expressões faciais. Os personagens de Street Fighter, eles são bem caricatos, então as expressões faciais que eles possuem são bem diferenciadas, né, e exageradas ao mesmo tempo. Aqui na nossa arte eu tentei reproduzir o Bison quase como se fosse uma caricatura mesmo, com aquele sorriso bem grande e o rosto com bastante silhueta aparente, né? Procurando imagens de referência na internet, a gente encontra vários modelos já criados de Bison por fãs e também pelos próprios criadores, né? Então lá no início, né, os personagens eles eram reproduzidos de uma forma. Conforme o tempo foi avançando, as coisas foram evoluindo mesmo e os personagens foram adquirindo até outros acessórios ou sendo reproduzidos de uma maneira diferente. E com o Bison acontece o mesmo. Há uma diferença bem grande, né, do Bison dos jogos atuais para aqueles primeiros Street Fighters lançados lá para o Super Nintendo por volta lá dos anos 80, 90. E eu tentei criar nossa ilustração aqui seguindo esse padrão dos personagens criados para o NES, né, pro Super NES. E nessa arte aqui, pessoal, ocorreram duas coisas que eu gostaria de comentar aqui com vocês. E a primeira a respeito da line art, que foi algo que me deixou bem feliz. Eu tentei fazer a line art de uma outra forma, diferente daquela que eu costumava fazer aqui no canal, com traços mais leves assim, mas meio que a cada traço que eu fazia na line art eu tinha que torcer para que a linha ficasse de acordo, né? Então se a linha não ficasse, o cara apertava Ctrl Z e tentava até ficar certo. Era um processo quase incerto, digamos assim. A line art ficava legal, ela ficava com aquela aparência de traço leve, né, sem nenhum tremidinho, mas eu tinha que ficar esperando pela sorte. E da forma como eu fiz hoje aqui, eu tentei buscar um pouco da essência de se fazer a line art no papel, tomando cuidado mesmo para não sair fora das linhas e ainda assim deixar a line art com uma aparência legal. E eu gostei bastante do resultado, me deixou muito feliz, porque dessa forma, a gente tendo mais controle do traço e controle da caneta sobre a mesa, a espessura da linha ela pode variar de determinado ponto do desenho até outro, e isso que eu gostei. Tem algumas partes que eu queria deixar aquela linha mais grossa, em outras partes eu queria deixar aquela linha mais fina, e esse foi um ótimo treino para a gente aperfeiçoar mesmo a pressão que eu exercia com a caneta sobre a tablet e a firmeza mesmo da minha mão, né, para fazer as linhas. Foi algo bem legal de se pôr em prática. E uma coisa assim que me fez pensar mesmo é que quanto mais o tempo passar e mais a gente vai praticando, melhor a gente vai ficando. Lá no início parecia impossível fazer isso com a caneta e nesse desenho é um pouquinho difícil ainda assim, mas eu já sinto uma melhora impressionante comparado aos primeiros desenhos que eu fiz no Photoshop. E o outro ponto que eu queria falar aqui com vocês, comentar um pouquinho, foi sobre a parte da pintura, que é algo extremamente difícil para mim, eu tenho muita dificuldade nisso. E nessa pintura aqui, eu não me agradei muito do resultado final, confesso para vocês, mas foi algo importante, porque depois de terminar a pintura da arte, né, depois de finalizar o desenho aqui do Bison, eu comecei a prestar mais atenção naquilo que eu estava fazendo e eu parei para pensar um pouco a respeito do processo de pintura. E há dois detalhes que eu percebi que eu estava fazendo nos desenhos e que eu deveria fazer diferente para chegar no resultado que me agradasse mais. O primeiro detalhe é o seguinte: eu definia bem até onde que ficava a parte iluminada do personagem e aonde que seriam as partes de sombra. Porém,
eu estava utilizando demais o recurso de borrar para mesclar as cores de sombra e luz, porque eu pensava que para dar uma aparência mais realista e um modo mais suave mesmo de cor para o personagem, eu tinha que fazer bastante transição de uma parte para outra, porque deixar uma sombra muito dura, digamos assim, iria ficar com aquela aparência das sombras criadas para desenhos animados mesmo, sabe? Porém, reparando algumas artes de outros artistas que eu gosto muito e prestando atenção em algumas speed arts aí pelo YouTube, eu percebi que não é sempre assim. Tudo depende de cada caso. Quando aquilo que a gente está pintando é mais geometrizado, como um quadrado, por exemplo, a sombra ela vai ter que ser mais dura, ela não pode haver tanta transição de um lado do quadrado para o outro, digamos assim. E aqui no Bison é uma coisa que eu deveria ter notado, que o rosto dele é bem geometrizado, ele tem as bochechas bem salientes, os olhos são bem mais fundos no rosto, aquela boca, né, ele tem a boca bem grande, então as sombras elas teriam que ser mais duras em algumas partes, sim, não poderia haver tanta transição de cor, porque assim a gente conseguiria aplicar uma coisa que a gente chama, tanto na ilustração como principalmente em fotografia, de contraste, né? Teria que haver mais contraste no rosto dele, das partes de luz e nas partes que não estão iluminadas, porque o rosto dele é bem geometrizado, ele não tem aquele rosto suave, digamos assim. E outro ponto que eu percebi que eu tinha que melhorar, e eu já comecei a aplicar nas minhas novas artes, né, que eu estou fazendo atualmente, é definir bem os pontos de iluminação e os pontos de sombra com o brush. Aqui nessa ilustração do Bison, principalmente naquela parte onde eu termino de aplicar a cor base no personagem e começo a jogar a primeira camada de luz, vocês podem notar que eu faço até de uma forma relaxada, porque eu já sabia que depois eu iria utilizar o recurso de borrar e aquela imperfeição na parte de coloração ela ia sumir. Só que como algumas partes de sombra e de luz elas precisam terminar de uma maneira mais dura, eu preciso fazer também o preenchimento dessa cor que vai representar a luz de uma maneira mais sólida, melhor, sabe? O quanto mais perfeito eu deixar, melhor vai ficar o resultado final, porque agora eu aprendi que nem todas elas eu vou ter que usar o recurso de borrar exageradamente, digamos assim. E eu acho que é legal essas speed arts que eu trago aqui no canal para vocês, justamente de uma pessoa não muito experiente com pintura digital, né? É o fato de que vocês podem ver todas as frustrações que acontecem com alguém que está iniciando mesmo nesse ramo. Antes de começar a pintar digitalmente, eu pensava que era algo muito simples, era só ir jogando as cores e deu. E cara, é muito complicado mesmo de se entender. Luz e sombra, volumetria, contraste, tonalidades de cor, são coisas bem complexas e que me fazem pensar que, olha, a parte do desenho que eu achava que era difícil, né? A parte de estudo de anatomia e criação de poses, essa é a parte mais fácil que tem na criação de uma ilustração, pelo menos agora eu penso assim. Porque não importa o quão bom você é no desenho, não importa o quão legal fique a sua arte, a sua line art, se você não souber pintar, cara, você vai estragar todo o desenho. Ou ao menos ele não vai ficar tão bom quanto poderia ter ficado. E devido a isso, né, vocês já perceberam que eu estou trazendo alguns vídeos mais curtinhos aqui no canal, com 5, 6 minutos, e alguns mais longos como esse, tudo vai depender. Eu pretendo aplicar um estudo de cores em cima de um desenho mais rápido de se produzir, e aí sim fazer uma arte um pouquinho mais complexa com o processo já definido. E aqui está o nosso Bison finalizado, pessoal, com o seu Psycho Power ativado.
Eu achei bem legal essa luz, eu adoro fazer esse tipo de iluminação, né? Vocês que acompanham o canal já puderam perceber que eu adoro colocar esses efeitinhos aí. E eu espero que vocês tenham gostado dessa arte, eu espero que tantos os acertos, né, quanto os erros que eu cometo aqui no canal e com esses vídeos sirvam aí de experiência para vocês. E eu espero muito que essas speed arts estejam ajudando mesmo, né, vocês a evoluírem no processo de arte, tanto tradicional como com pintura digital, beleza? E é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe seu likezinho aqui que vai ajudar demais na divulgação do canal. E se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. E se você puder, também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas, né, tenham a chance de conhecer o nosso canal de desenhos aqui, pessoal. E é isso aí. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um abração, gente!